Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. Posso ler a Bíblia para você? Jó, capítulo de número 31, diz assim: Fiz aliança com os meus olhos, como pois o fixaria em uma donzela? Que porção, pois, teria eu do Deus lá de cima? E que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Acaso não é a perdição para o iníquo e o infortúnio para os que praticam a maldade? Ou não vê Deus meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com falsidade, se o meu pé se apressou para o engano, pesa-me Deus em balança, fiéis, e conhecerá a minha integridade. Se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou a qualquer mancha, então semei eu e outro coma, e sejam arrancados os renovos do meu campo. Se o meu coração se deixou seduzir por causa de mulher, se andei à espreita à porta do meu próximo, então moa minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela, pois seria isso um crime hediondo, delito à punição de juízes, pois seria fogo que consome até a destruição e desarraigaria toda a minha renda. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles contendiam comigo, então que faria eu quando Deus se levantasse? E o inquirindo ele a causa, que lhe responderia eu? Aquele que me formou no ventre materno não os fez também a eles? Ou não é o mesmo que nos formou na madre? Ou se retive o que os pobres desejaram, ou fiz desfalecer os olhos da viúva? Ou se eu sozinho comi o meu bocado e o órfão dele não participou? Porque desde a minha mocidade cresceu comigo, como se eu lhe fora o pai, e desde o ventre da minha mãe fui o guia da viúva. Se alguém vi perecer por falta de roupa, é um necessitado por não ter coberta, se os seus lombos não me abençoaram, se ele não se aquentava com a lã dos meus cordeiros, se eu levantei a mão contra o órfão por me ver apoiado pelo juízo da porta, então caia a omoplata do meu ombro e seja arrancado o meu braço da articulação, porque o castigo de Deus seria para mim um assombro e eu não poderia enfrentar a sua majestade. Se no ouro pus a minha esperança, eu disse ao ouro fino: em ti confio. Se me alegrei por serem grandes os meus bens e por ter a minha mão alcançado muito, se olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua que caminhava esplendente, e o meu coração se deixou enganar em oculto, e beijos lhe atirei com a mão, também isso seria delito à punição dos juízes, pois assim negaria eu o Deus lá de cima. Se me alegrei da desgraça do que me tem ódio, e se exultei quanto o mal o atingiu, também não deixei de pecar a minha boca, pedindo com imprecações a sua morte. Se a gente da minha tenda não disse: quem haverá aí que não se saciou da carne provida por ele? O estrangeiro não pernoitava na rua, as minhas portas abria ao viajante. Se como Adão encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio, porque eu temia a grande multidão e o desprezo das famílias que me apavora, de sorte que me calei e não saí da porta. Tomara eu tivesse quem me ouvisse. Eis aqui a minha defesa assinada, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva a sua acusação. Por certo que a levaria sobre o meu ombro, atalaia sobre mim como coroa, mostrar-lhe-ia o número dos meus passos, como príncipe me chegaria a ele, se a minha terra clamar contra mim, e se os seus sulcos juntamente chorarem, se comi os seus frutos sem tê-la pago devidamente, e causei a morte aos seus donos, por trigo me produza cardos, e por cevada joio. Fim das palavras de Jó. Veja, Jó tinha declarado muitas vezes a sua integridade
Mas isso tudo de modo muito geral. Aqui, Jó faz isso em casos particulares. Não sobre a forma de um elogio, pois ele não proclama aqui as suas boas obras, mas ele, na sua própria defesa, justa e necessária, para se inocentar daqueles crimes que seus amigos o tinham acusado falsamente, sendo isso algo que todo homem deve à sua própria reputação, ele apresenta a sua integridade. Os amigos de Jó tinham sido detalhados nas suas acusações contra ele, e por isso ele também o é no seu protesto, que parece se referir especialmente àquilo que diz ele faz lá no capítulo 22 de Jó, no versículo 6. Veja, ele não somente declara a inocência de seus procedimentos, como também mostra que neles ele se baseia em bons princípios e que a razão pela qual evitava o mal era porque temia a Deus. Jó mostra que temia ao Senhor, por isso fazia o bem. E a sua piedade estava no fundo da sua justiça e caridade. E isto coroa a prova de sua sinceridade. Veja, os pecados que aqui ele se inocenta são os seguintes. Primeiro, Jó se inocenta de devassidão e impureza de coração, do verso 1 ao 4. Depois, ele se inocenta da fraude e da injustiça no comércio, verso 4 a 8. Depois ele se inocenta do adultério, verso 9 a 10. Depois ele se inocenta da arrogância e a severidade com os seus servos, versos 13 a 15. Depois da inclemência com os pobres, as viúvas e os órfãos, versos 16 a 23. Ele se inocenta na confiança na sua riqueza. Ele diz que não põe o seu coração na riqueza, versos 24 a 25. Ele se inocenta da idolatria, no verso 26 a 28. Ele se inocenta da vingança, dizendo que não é vingador, verso 29 a 31. Ele se inocenta de ser negligente com o estrangeiro e os pobres, verso 32. Ele se inocenta da hipocrisia, de ocultar os seus próprios pecados e a covardia ao tolerar os pecados dos outros, versos 33 e 34. Ele se apresenta uma palavra de inocência, da opressão e invasão violenta aos direitos dos outros, do verso 38 ao 40. E já próximo ao final, Jó apela ao juízo de Deus a respeito da sua integridade. Isso revela alguém que manteve no seu coração o temor do Senhor, guardou os seus mandamentos, as suas ordenanças, obedeceu a Deus, mesmo quando tudo estava ruim para ele. Ele se resguarda para dizer: eu fui íntegro. Irmãos, Jesus diz lá em João capítulo 14, que se amamos a Ele, guardamos os seus mandamentos. Jó não se salva ou quer ter o favor de Deus pelas suas obras. Ele está demonstrando a sua integridade como alguém que é redimido. Irmãos, se alguém é redimido em Cristo e ama o nosso Senhor Jesus, ele vai sempre viver com integridade, segundo os mandamentos e ordenanças do Senhor e sua palavra, obedecendo a Deus, independente de qual seja a circunstância. É isso que ele chega a fazer. Talvez apareça oportunidades na sua vida que lhe sejam desejosas aos olhos, mas que lhe levem a desobedecer a Deus. Que lhes traga alívio de sofrimentos físicos, mas que lhe levem a desobedecer a Deus. Saiba de uma coisa: nada disso vale a pena se não obedecermos a Deus, se não vivemos com integridade, porque essa é a marca daqueles que estão em Cristo. Que Deus abençoe o seu dia.